Eu vou passar, então, agora a palavra para as doutoras Marina Cruz, Cecília Vasconcelos, que vão falar para a gente sobre a qualidade de vida das pessoas com baixa visão. Bom, vamos lá. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre qualidade de vida da pessoa com deficiência visual, mas antes disso eu gostaria de dizer que realmente a doutora Juliana abriu muito espaço para que a gente juntasse ciência com o lado social, e se não fosse ela, eu não estaria aqui, gente, porque ela é minha orientadora, chefe, amiga para sempre. Ela não gosta que eu fale isso, mas eu estou falando na frente de todos vocês, porque ela merece uma salva de palmas muito forte. Muito bom, gente. Agora ela deve estar roxa de vergonha, mas não tem problema. Eu vou começar minha palestra. Bom, vamos lá. Agora, falando sério, eu vou falar sobre a qualidade de vida da pessoa com deficiência visual. Antes disso, eu gostaria de agradecer todas as psicólogas que trabalham comigo. Então, a Marina Cruz, que está trabalhando agora, fazendo os grupos de psicoterapia em conjunto. A Tawane Salles, que também já fez os grupos e que recebe pacientes individuais, e a Leila Soares, que também recebe os pacientes individuais. A gente sabe que tem muita gente precisando de ajuda e a gente entende que trabalhar em equipe é muito importante. Bom, a qualidade de vida é algo que a gente sempre debate nesse tipo de ambiente, e a gente entende que a qualidade de vida, segundo a Organização da Saúde, nada mais é do que o que a gente mesmo pensa em relação à nossa saúde física, à nossa saúde emocional, às nossas relações sociais e ao meio ambiente. E vocês devem imaginar que pessoas com deficiência têm uma qualidade de vida muito baixa. E sim, nós temos, e as pessoas com deficiência visual não fogem à regra. A gente tem uma qualidade de vida e problemas de ansiedade e depressão bem consideráveis. Bom, mas por que de tudo isso? Então eu resolvi explicar para vocês dividindo em pedacinhos. A saúde física nossa muitas vezes está comprometida, independentemente da forma pela qual a gente obteve a nossa deficiência visual, independentemente de ser cegueira ou baixa visão. Quando a gente tem uma doença, a gente não espera que aquilo, ou um acidente que levou a gente a ter uma deficiência, a gente não espera que aquilo vá acontecer com a gente, e o nosso corpo começa a se manifestar de forma diferente, o que demanda tempo de adaptação. Além disso, quando o nosso corpo muda e muda a nossa rotina por conseguinte, o que acontece com a nossa saúde emocional? Fica toda bagunçada, porque antes a gente enxergava o principal sentido humano, a maioria das coisas que a gente faz, a gente precisa da visão, e repentinamente tudo mudou, o nosso organismo se comporta de uma outra maneira e a gente vai ter que se adaptar a um novo mundo. Além disso, na maioria das vezes, a gente não conhece outras pessoas com deficiência visual e a gente tem uma tendência de achar que nós somos os únicos no mundo, o que não é verdade. E aí a gente acha que é impossível se adaptar, a gente vai se tornar alguém incapaz e a gente vai ficar em casa para sempre. Porque, poxa, eu não enxergava, eu fazia tudo enxergando, o que eu vou fazer? Dependendo da idade que a gente tem deficiência visual, isso piora muito, né? Então, adultos que trabalhavam com questões totalmente visuais sofrem muito por até pensar que eles não vão conseguir mais ter vida produtiva. Então, como vocês podem perceber, e muitos de vocês já devem ter sentido, a saúde emocional das pessoas com deficiência visual fica muito abalada. Além disso, indo para o terceiro tópico da qualidade de vida, a gente tem as relações sociais. Imaginem vocês que as pessoas sabiam que você enxergava. As pessoas não convivem com pessoas que não enxergam. E aí, repentinamente, você também começa a não enxergar. Só que aí você enxerga algumas coisas, não enxerga outras. Tem dia que você está vendo, tem dia que você não está vendo. Tem situação que parece que você está olhando dentro do olho da pessoa e tem situação que você parece muito perdido. A sociedade tem uma dificuldade gigantesca em entender o que é a deficiência visual e como ela se comporta. Seria muito mais fácil se fosse assim. Ou você enxerga perfeitamente, ou você enxerga como a maurose, que a doutora falou, totalmente preto, por exemplo. Seria fácil. Bom, eu não enxergo nada ou eu enxergo tudo. Mas a gente sabe que a deficiência visual é como se fosse uma digital. Cada um de nós enxerga de um jeito e consegue ver uma coisa diferente. Tanto que quando a gente vai se ajudar, uma pessoa com deficiência com outra, alguém fala assim, não, a escada eu estou vendo. Aí outro fala assim, não, deixa aqui a foto eu estou vendo. Não, aquilo ali, não, isso aqui eu faço porque eu estou vendo. Então, é muito diferente como cada um de nós vemos. E imagina quem não convive com isso tentar entender. Ou, ainda mais, a sociedade como um todo. Por isso, a gente é chamado de falso cego e a gente sofre muita discriminação.
E muitas vezes as pessoas com deficiência aparente, com deficiência visual total, também sofrem outros tipos de discriminação. E por último, o quarto tópico da qualidade de vida, só para vocês verem como essa tal qualidade de vida é importante mesmo, é a parte do meio ambiente, que é a parte de como o mundo está preparado para nós. O mundo é inclusivo? O mundo é acessível? O que é acessibilidade? Acessibilidade é quebra de barreiras para que a gente consiga habitar os diferentes ambientes. A gente consegue fazer isso? Isso realmente existe na vida real? Existem muitas facetas da acessibilidade que eu poderia trazer agora para vocês, mas eu vou trazer as 3 principais para mim. A acessibilidade arquitetônica, que é os espaços, a rua, os prédios, as instituições, elas estão preparadas para a nossa deficiência? E a gente vai ter uma palestra sobre isso muito boa. A outra acessibilidade é a comunicacional. Quando a gente está no metrô, quando a gente está num show, quando a gente está aqui, quando a gente está num restaurante, as pessoas se comunicam de forma com que a gente consiga se comunicar também? É fácil isso para a gente? É acessível? E por último, e mais importante, a acessibilidade atitudinal, que para mim vem antes de todas as outras. As pessoas têm uma atitude acessível? As pessoas olham para nós entendendo, respeitando, sem julgamentos prévios, sem discriminação, querendo entender como elas podem nos ajudar, como elas querem nos ajudar? Muitas pessoas não têm conhecimento sobre a nossa causa e têm muito interesse, estão aqui para aprender, e eu acho ótimo. E muitas outras não conhecem a nossa causa, mas também não estão tão abertas a entender. Como a gente faz para que todo mundo queira nos entender, queira nos tratar bem, queira estudar e aprender com a gente as partes que essas pessoas não sabem? Se a gente tem acessibilidade atitudinal, a gente pode não ter o resto, a gente pode não ter a estrutura, mas a gente vai ter pessoas preparadas querendo nos auxiliar, como a gente tem hoje aqui os nossos voluntários. Bom, Cecília, então você contou que a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual é baixa, explicou para a gente como isso funciona, e aí? E aí, que quando você está nesse tipo de processo, você está vivendo um processo de luto, de um sentido que você tinha e não tem mais. Você está passando por um super processo de adaptação. E muitas vezes você não deve fazer isso sozinho, você deve fazer isso em uma psicoterapia. Então, a Marina vai contar um pouquinho para vocês sobre esse pedaço, o trabalho que a gente faz, porque eu não quero vir aqui deixar vocês tristes dizendo que a gente só tem problema, eu quero trazer a solução para que a gente também olhe para o futuro com esperança, afinal, enquanto pesquisas não chegarem, nós estaremos assim, não é mesmo? Então, que a gente conviva bem com o que a gente tem hoje. Oi. Alô. Bom dia, pessoal. Dando continuidade à fala da Cecília, né, vou contar para vocês aqui alguns dados interessantes que a gente tem a respeito de ansiedade, depressão e qualidade de vida, né? Então, associada à baixa qualidade de vida, a comunidade de pessoas com deficiência visual enfrenta taxas significativamente mais elevadas de ansiedade e depressão, em comparação com a população geral. Enquanto a média de prevalência na população em geral é de 8%, na população, né, daqueles com deficiência visual, chega a 30%, que é um número muito mais alto. Além disso, a gente sabe que essa população enfrenta desafios adicionais, como custos mais elevados com a saúde e evasão do mercado de trabalho. Os custos elevados são decorrentes de consultas frequentes e buscas por especialistas, o que impacta significativamente nos orçamentos. Enquanto temos a evasão do mercado, uma vez que cuidadores dos PCDs deixam de trabalhar para ir ao médico e acompanhar nas consultas, ou quando o próprio PCD é dispensado das suas funções no trabalho. Felizmente, existem diversas soluções possíveis para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, como a Cecília já havia citado. Entre elas, nós temos, primeira de todas, a reabilitação, conforme falado pela doutora Juliana, né, que é um processo interdisciplinar e multiprofissional, ensina técnicas e tecnologias específicas para pessoas com deficiência visual. Como, por exemplo, vou citar 2 aqui, né, orientação e mobilidade, que visa capacitar as pessoas a usarem bengalas, se locomoverem e se orientarem no espaço. Também temos atividades da vida diária,
que ensinam como lavar, passar, cozinhar, fazer atividades do dia a dia de forma adaptada. Além disso, outras formas de reabilitação são a psicoterapia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e o treino de tecnologias assistivas, que são recursos e serviços adaptados que contribuem para ampliar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência. Certo, essas intervenções que eu acabei de citar podem ser realizadas tanto em centros de reabilitação quanto de forma particular. E os estudos demonstram que a reabilitação melhora significativamente a qualidade de vida. Já entrando na psicoterapia, a gente sabe que ela também desempenha um papel crucial, muitas vezes integrada com processos de reabilitação, ou seja, acontecem aí em paralelo, ao mesmo tempo. Ela pode ser realizada em grupo ou individualmente e aborda temas específicos, como a aceitação da condição e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, bem como questões emocionais mais amplas que podem ser trabalhadas nesse mesmo espaço, Os resultados indicam que a psicoterapia melhora a qualidade de vida, saúde emocional e a aceitação de pessoas com deficiência visual, reconhecendo que a visão é apenas uma das muitas características do indivíduo. Pessoas, após passarem por esse processo de psicoterapia, passam a aceitar o uso da bengala, assumir suas condições nos ambientes sociais, pedir ajuda quando necessário, lutar contra preconceitos, perceber que muitas vezes a não aceitação e desrespeito sobre a deficiência está no outro e não nela mesma. Têm uma vida ativa e se sentem satisfeitas em viver a vida, Agora eu vou trazer outros dados aqui para vocês. Desde 2019, nós realizamos o grupo Bengala Verde de forma online com sucesso contínuo. Ao longo de 7 semestres, já foram formados 13 grupos, abrangendo 99 pacientes de 17 estados e 48 cidades em todo o país. Estamos entusiasmados em convidá-los para participarem das próximas edições. As inscrições para as próximas sessões serão abertas no início de cada semestre e divulgadas em nossas redes sociais. A participação é gratuita e é aberta a todos que desejam fazer parte dessa comunidade e receber suporte em suas jornadas. Então, esperamos vê-los em breve. Muito obrigada.